No primeiro discurso, após ter as condenações anuladas pelo STF, Lula atacou o ex-ministro Sérgio Moro, criticou o presidente Jair Bolsonaro e agradeceu a Edson Fachin. Por mais de uma hora, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, o petista voltou a se declarar inocente e desconversou sobre a possibilidade de ser candidato à presidência em 2022. Um dos principais focos do discurso de Lula foi a Operação Lava Jato, que, segundo ele, destruiu as empreiteiras do Brasil. Vamos acompanhar. A Lava Jato poderia ter apurado a corrupção, ter prendido o dono da empresa que é ladrão, ter prendido o político que é ladrão e manter as empresas funcionando. Porque, afinal de contas, só para vocês terem ideia, por conta da Operação Lava Jato, o Brasil deixou de ter de investimento 172 bilhões de reais. Sobre as condenações anuladas, Lula disse acreditar que o procurador Deltan Dallagnol está sofrendo, pois agora as mentiras estão vindo à tona, e que ainda espera que Sérgio Moro seja considerado um juiz parcial. Eu já fui absolvido em todos os processos fora de Curitiba. Mas nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói. O petista, que ficou preso por 580 dias, chamou a força-tarefa da Operação Lava Jato de quadrilha e disse que é a vítima da maior mentira jurídica da história do Brasil. Eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão, porque tomaram uma decisão que queria que eu viesse para São Paulo, que eu fosse para o quartel do 2º Exército em Ibirapuera e meu irmão dentro do caixão fosse me visitar. E ainda disseram que não podia ter nenhuma fotografia. No discurso, Lula também criticou Bolsonaro, a quem chamou de fanfarrão, e defendeu a campanha de vacinação. Esse país não tem governo. Esse país não tem ministro da saúde. Esse país não tem ministro da economia. Esse país tem um fanfarrão, que o presidente, por não saber de nada, ele fala, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes. Enquanto isso, vocês sabem que o país está empobrecido. O petista ainda defendeu que a população precisa de emprego e não de armas e se solidarizou com os governadores que adotaram medidas de isolamento social. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta quarta-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, sua avaliação, Zé, sobre esse discurso de Lula, a primeira aparição dele depois de ter as condenações anuladas pelo ministro Edson Fachin. Boa noite, Zé. Salve, muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Olha, Vitor, eu me recuso a participar de encenação. Para mim, se tem pata de gato, pele de gato, orelha de gato e mia, é gato. Lula é candidato. Fez um discurso eleitoral, aliás, de baixa qualidade, porque ataca sem apresentar propostas, né? E tem a plataforma dele de ser um anti-bolsonarista, cheio de ironias, chamando o presidente de negacionista e dizendo que ele acredita que a Terra é plana. É inverdade, isso não significa absolutamente nada, é um ataque baixo. E isso acabou aglutinando mais apoio ao presidente Jair Bolsonaro. É verdade, é uma realidade que alguns grupos tinham divergências com o presidente Jair Bolsonaro neste momento natural, depois de quase 3 anos de governo. E quando viram essa polarização, imediatamente reforçaram a posição do presidente Jair Bolsonaro. E essa deve ser a tendência. Agora, vamos em parte aqui. Ele não apresenta absolutamente nenhuma saída. Faz um discurso populista de que é preciso ter remédio, é preciso ter
comida, né? Volta a bater naquela tecla da fome, do desemprego, se esquecendo, na verdade, se omitindo, né, de que deixou o Brasil numa situação muito complicada. Recuperada ali, em parte, pelo ex-presidente Michel Temer. Não fosse o ex-presidente Michel Temer, o Brasil certamente estaria muito pior. E depois a economia se resolveu, reaqueceu e veio a pandemia que colocou em dificuldade. Agora, imagine se nós estivéssemos ainda no governo do PT. Portanto, o ex-presidente Lula lançou a candidatura e nega, fez um discurso político e tem como única plataforma anti-Bolsonaro. Isso não é proposta de alguém que queira chegar à presidência da República, né? Você, Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite a você. A gente está diante aí de um circo, né? A gente está diante de um retorno está um pouco alto aqui. A gente está diante de um show de fingimento. O mais importante aí nessa situação é a gente verificar que o próprio Luiz Inácio da Silva, eu pediria, Vitor, se pudesse pedir para baixar o retorno, porque está... Você quer tirar o fone, Fiuza? Você quer fazer o comentário sem o fone, daí a gente... Se você quiser, tira o fone, daí a gente faz. Vou fazer sem fone, então se você precisar me interromper, você aparece aqui na tela, por favor. Combinado. Então, a gente está diante de um espetáculo que é resumido pela seguinte situação. O próprio Lula, que é uma alma penada, né? É um personagem desgraçado, né? Pelo que ele mesmo fez. É um personagem que não acredita em si. Ele mesmo sabe que está mentindo, né? Quer dizer, esse é o ponto para você ver um discurso desse. Não adianta você arrancar os cabelos e dizer, poxa, mas esse cara que arrebentou o país, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe exatamente o que ele fez, né? Quando ele fala de empreiteiras, quando ele fala de que as empreiteiras foram prejudicadas, ele sabe exatamente o que ele armou com a Odebrecht, com a OAS, né? Com aquele cartel a quem ele vendeu um pedaço do Estado brasileiro para enriquecer, para viver bem, para viver como um nababo, para dar dinheiro aos familiares, aos amigos, aos correligionários. Isso está tudo demonstrado na literatura de investigação da Operação Lava Jato. Não resta dúvidas sobre isso, né? Releiam o voto do desembargador João Paulo Gebran Neto. Ele é bastante didático, né? Ele traça exatamente as teias desse sistema de corrupção que tinha no Lula, não só o centro, tinha no Lula o mentor, porque foi dado ao Lula, né? O Lula assumiu em 2003, num momento de casa arrumada pelo Plano Real, embora tivéssemos uma crise ali, e sobreveio um período de crescimento econômico a partir da arrumação fiscal do país. E, naquele primeiro momento, devo dizer que o próprio Lula contribuiu, montando uma boa equipe para gerir a economia, macroeconomia, e participou da consolidação do Plano Real. Mas usou isso como um salvo-conduto. Depois, o seu olho cresceu e mostrou a pequenez da sua alma, do seu espírito, né? Mostrou a miséria dos seus objetivos. Ele usou esse escudo depois para se sentir inimputável, para se sentir alguém inatingível. E durante muitos anos foi. Conseguiu fazer a sucessora Dilma Rousseff uma completa despreparada, flagrantemente despreparada. E tudo isso foi um biombo para um assalto proverbial, que todos sabem, todos viram, e ele sabe muito bem o que ele fez. Então, é um ser desgraçado, que eu digo, porque ele está enredado em mentira, não se vive bem assim. O divisor de águas aí é o seguinte, com essa decisão absurda do ministro Fachin, monocraticamente usando o embargo de declaração para desmentir, para atropelar, né, 3 instâncias judiciárias brasileiras,
esse personagem reaparece, né, tentando fazer aí a sua demagogia para continuar na sua vida pequena, fisiológica. Ele quer manter ali um rebanho. O Brasil sabe que ele não tem chance de nada, eleitoral de nada. O que vai fazer a diferença aí, Vitor, na minha opinião, é como a elite esclarecida, a elite intelectual, receberá, porque a elite intelectual, uma parte da elite intelectual, ela flerta com esse cinismo do Lula. Ela gosta de afetar, de fingir que tem um certo tipo de progressismo, etc., de sentido humanitário, para transigir com o ladrão que é o Lula, fingindo que ele é um perseguido. Então, esse é o momento que eu quero observar, né? Quer dizer, quantos desses caras de pau, muito esclarecidos, né, e remediados, entrarão nessa cantilena de que o Lula foi injustiçado, porque aí sim, culturalmente, né, de maneira civilizatória, você ataca, de fato, a instituição democrática, porque não é possível conviver com pessoas que, usando o Lula aí como um bibelô de esquerda, digamos assim, querem viver, na verdade, acima das leis. Agora a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor, meu irmão Guilherme, compadre Zé, e boa noite a você que nos acompanha. Num país sério, o Lula seria imediatamente enquadrado no artigo 171 do Código Penal, que enquadra os estelionatários, e preso. Porque, como disse o Guilherme, como disse o Zé Maria, ele sabe que está mentindo. E ele fala também para um Brasil que não existe mais. Ele não percebe que a realidade mudou radicalmente no Brasil, porque a última entrevista que ele deu a jornalistas independentes ocorreu em dezembro de 2005, e porque desde a vaia no Maracanã, durante os Jogos Pan-Americanos de 2007, ele não se encontra com plateias que não estejam amestradas, como essa dos metalúrgicos. Ele não sai às ruas, ele não conhece mais o Brasil, quer dizer, ele imagina ou finge, né, que está vivendo, que é a mesma coisa, que está vivendo no Brasil em que ele tinha 80% de popularidade, em que 4% considerava o seu governo ruim ou péssimo, né? Então ele está vivendo nessa realidade paralela que acabou. E logo ele vai perceber que isso acabou. Se quiser perceber amanhã, é só tentar um passeio na Avenida Paulista. Tenta ir de ponta a ponta e veja o que acontece. Veja o que acontece, que as pesquisas já começaram a mostrar. Bom, ele se diz vítima da maior mentira jurídica em 500 anos. Ele é o comandante, o chefe, ele sabe que é, do maior esquema corrupto de todos os tempos, que foi desbaratado pela maior operação, a maior e mais produtiva operação anticorrupção da história. Daí vem o ódio ao Sérgio Moro e aos procuradores de Curitiba. Ele continua mentindo, ele é um falsário, farsante, um estelionatário. Então ele diz que não foi nunca punido fora de Curitiba. Claro que foi. Já foi punido 2 vezes, por unanimidade, por uma turma do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, e em Brasília foi punido pelo menos uma vez pelo Superior Tribunal de Justiça. E seria punido onde fosse julgado por um juiz sério, como foi o Sérgio Moro e como foram os participantes da Lava Jato. Fizeram justiça. Ele diz que foi a Lava Jato que matou a Marisa Letícia. Se ela morreu por causa das roubalheiras feitas pelo marido, ela morreu de marido, morreu de Lula. A Lava Jato não tem nada a ver com a morte da Marisa Letícia. Até isso Lula quer atribuir a outros. É ele que dizia que a mulher tinha cuidado do triplex do Guarujá, a mulher que sabia do sítio em Atibaia. Ele nunca assumiu nada. Ele disse que o Bolsonaro atribui tudo aos outros. Ele atribui tudo aos amigos. Não, isso é de um amigo meu, deu até samba essa frase. O sítio é de um amigo meu. O
triplex é de um amigo meu. O aluguel do apartamento é um amigo meu que paga. O brasileiro percebeu que foi governado durante 8 anos por um farsante, por um ladrão corrupto e lavador de dinheiro. Ele também diz que, vou pegar aqui, assim, ele não tem nada a ver com a Petrobras. Foi ele que nomeou os diretores que confessaram o que haviam feito na Petrobras, e foi ele quem fez a ponte entre a Petrobras e os empreiteiros. É por isso que ele ainda defende as empreiteiras que devolveram bilhões roubados da Petrobras. Porque o Lula, depois da presidência da República, prosperou como camelô de empreiteira. É isso que ele é.